na Bíblia, crê no jornal, o que é que crê? Chega um ponto que a pessoa se escandaliza, fala, eu não creio nem em mim mesmo, sabe? A coisa fica assim, né? Muito bem, vamos mais uma vez ficar de pé. É bom, isso é em respeito à palavra, segundo aos Coríntios 3, verso 4 a 6. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Amém. Grande Pai, mais uma vez, Senhor, nós temos aqui a oportunidade de falar contigo, de ler Sua palavra e de esperar unicamente no Senhor em cada coisa que tem que ser falada. Dê a Tua bênção ao Seu povo. Tira qualquer coisa ruim do coração, da mente das pessoas e que todos nós possamos sentir bem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Então vamos falar um pouco sobre a letra manifesta. Isto você já entende, não é só letra. A letra manifesta, quer dizer, a letra torna pública, a letra declara, a letra revela. Então não é só a letra está matando. Por todos os lados, a letra mata. Até os noticiários gostam mais de morte. É difícil você ver um noticiário de coisa boa. Se tem gente empesteada, eles vão lá e filmam todo mundo. Se tem gente sadia, no filme mostra. Só aquelas que estão empesteadas, doente, morrendo. Então, são os mercenários da notícia. E nós devemos entender que, muitas vezes, a Bíblia, mesmo sendo um livro de Deus, o próprio Paulo está dizendo que a letra mata. Aí você teria que ver o que é na letra que mata, porque é tão boa a letra da Bíblia. Teve um irmão que disse para o irmão Branham, eu creio na Bíblia até na capa. Então, é tão bom e a letra mata. Porque se a letra não manifesta, você não vê nada. Porque a letra não se fez público. A letra não se declarou. Mas quando ela declara, você chega até a chorar. Você sente uma letra declarada. Eu quero ler para vocês o que diz o irmão Branham aqui. Eu acho que as nossas palavras são poucas. O irmão Branham falou, se o irmão Branham falou, eu não creio, eu estou no inferno em vida. Porque o inferno não é uma questão de você morrer e ir para lá. É o estado de espírito que está a sua alma. Se a Bíblia diz algo e aquilo não é vivificado na minha alma, eu sou um morto. Porque a palavra, ela é vida, mas ela tem que encontrar a terra para ela poder nascer. Jesus falou que a palavra
é semente. Mas se não tem um coração para ela entrar, ou se aquele coração é de pedra, a palavra nasce e tem pouca duração. Jesus falou. E se a palavra nasce no meio de tribulações, de espinhos, ela não vai para frente, porque Jesus falou que os espinhos sufocam a palavra. Mas se a palavra, ela nasce numa terra boa, até ela produz 3 classes de crentes. Na terra boa, ela produz 30, 60 e 100. Numa terra boa. As outras terras, Jesus já tinha falado. Tem pedra, tem espinho. Beira de caminho, onde os pássaros vêm, leva a semente antes dela se aprofundar em alguma coisa. Talvez o parente chega lá, já bica na semente. Cadê? Já foi. Na beira do caminho. A mulher bica na semente. Já foi. O marido bica na semente, porque foi semeado à beira do caminho. Vai perguntar, mas por que já não semeou certo? Deus dá oportunidade para todo mundo. Deus dá oportunidade. Então semeia, tem coração ruim. Tem coração que não nasce nada. E se nós, humanos, não sabemos amar as coisas naturais, nunca vamos aprender a amar as espirituais. Se nós, humanos, não respeitamos o direito um do outro, nunca vamos respeitar todo o direito de Deus. Porque nós temos que fazer essas coisas primeiro aqui embaixo, com o próximo, para depois fazermos com Deus. Se nós humanos não obedecemos as coisas aqui embaixo, não vamos obedecer a Deus. Mentimos. Eu não quero saber de homem, eu creio em Deus. Você não tem jeito de você crer em Deus. Toda a vida Deus foi um homem. Desde o princípio. Ele vem sendo um homem. Ele manifesta, é um homem. Ele põe o nome dele num homem. Você vê em toda a Bíblia. Se você ler só essa mensagem, o desvelar de Deus, e não converter, nunca mais vai converter. Se você não ver Deus, o desvelar de Deus, se você não conseguir ver, você nunca vai ver Deus. Que Deus está desvelado e ao mesmo tempo velado. Porque Deus, para ele, é o mais simples que ele usa para se desvelar. É o homem. E é o lugar mais simples que ele encontra para se velar. É o homem. Ele vela no homem e também tira o véu no próprio homem. Por isso Deus veio na terra, ele era um homem. O véu de Deus era um homem. Se você quer vê-lo, ele está ali, Jesus. Eles não conseguiram ver. Tem alguma coisa que meu tempo não vai nem permitir entrar em tudo isso aqui. Mas vamos dar só um pouquinho disso. 134, o desvelar de Deus. Agora Paulo, falando aqui, neste sentido, a palavra espírito, nós somos ministros não da letra. Tem um monte de ministros, mas tudo da letra. Aquela letra não manifesta. E o indivíduo é um ministro, é um pregador, mas é um pregador da letra. Eu posso saber a Bíblia de cor. Eu já ouvi um pregador lá no ano 70. Ele falava a Bíblia de cor. Tudo que perguntava para ele, ele falava de cor.
e não sabia o nome do pai. Nós, o povo da mensagem, podemos conhecer a mensagem, ler a mensagem, até ela virar um bagaço. Olha aqui, você está vendo? Está toda arrebentadinha. Mas é letra. E você conhece a letra, mas a letra mata. Se a letra da Bíblia mata, a letra da mensagem também. Porque não tem diferença. Eu cheguei a um ponto de ver a Bíblia, e você sabe disso, a Bíblia fechada e a Bíblia aberta. A Bíblia fechada, eu leio e a letra mata. Aqui ela está aberta. Eu leio essa Bíblia, ela é Apocalipse 5. E eu leio esta Bíblia, ela é Apocalipse 10. E eu leio esta, não posso nem olhar para ela, não entendo, a letra me mata. Eu leio esta, ela me dá vida. Olha, você quer falar que a mensagem, os livrinhos do profeta é melhor do que a Bíblia? Não, estou só posicionando o que o irmão Brana pregou, que este livro está fechado no capítulo 5 de Apocalipse, e que nem podia olhar para ele. Foi por isso que o irmão Brana pregou até 63, pregou e teve que voltar atrás e consertar alguma coisa. Porque a força, o desejo, a vontade de pregar, de dar o que Deus queria dar para o povo, irmão Brana estava lutando para dar aquilo. E ele entrou em lugar, em terreno que não era para o dia dele. E é difícil as pessoas perceberem isso. Irmão Brana pregou os selos fora do dia dos selos. Tem que voltar atrás e consertar, não é dia. Se ele pregasse casamento e divórcio antes, ele teria que voltar atrás e consertar casamento e divórcio também. O que o irmão Brana foi comissionado, nós estudamos esta semana, irmão Brana foi comissionado a fazer, ele pôs empecilho. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Você tem que ler aquilo ali para você ver a facilidade de um homem de Deus pedir perdão para a congregação. Eu errei. Aí você pensa, que adulterou, que me... Não. É que Deus deu uma comissão, ora para os enfermos. Ele disse, Senhor, não sou capaz. Aí Deus diz, eu te dou 2 sinais. E o problema é que o William Branham agarrou no sinal. 14 anos. E ficou para trás a comissão. Aí ele teve que pedir a Deus perdão. Daqui para frente, o Senhor pode me dar visão, o Senhor pode me dar sonho, mas eu vou fazer o que diz a comissão. Eu vou orar pelos enfermos. Então você nota, é um tempo que o irmão Brana, ele mesmo, como um homem de Deus, um profeta, está pregando, mas ele tem que voltar atrás e consertar. Mas quando chegou a hora certa dos selos, irmão Brana não precisa vir mais, ele não precisa vir pregar mais, ele pregou tudo que tinha que pregar dentro de 3 anos. Ele deu para nós o que a letra não consegue dar. E os crentes da letra também da mensagem não conseguem ver. Porque nós precisamos ver a letra manifesta. A letra em público, quer dizer, clara. Que você vê a letra, mas não sabe o que ela é. Você fala Pai, Filho e Espírito Santo, mas não sabe que é Senhor Jesus Cristo. Teve que vir o William Branham e falar para nós. Pai, Filho e Espírito Santo, é Senhor Jesus Cristo. Foi ele quem falou. Pai, Senhor, Filho Jesus, Espírito Santo Cristo. Foi ele quem falou. Foi Branham que falou. Não foi nenhuma letra. Nós já tínhamos a letra aqui, mas nós não sabíamos. Quando ela foi manifesta, então nós ficamos sabendo. Tem que entrar nesses pormenores. A mensagem, nós temos a mensagem na mão.
todo o povo da mensagem tem mensagem. Peça mais livros, peça para Goiânia, peça para o irmão José Brana, peça mais livros, leia mais as mensagens, faça isso. Mas se você tiver só a letra e não tiver aquela manifestação da letra, é a mesma coisa. Você tem Apocalipse 10, mas diz, não foi revelado. O próprio William Brana diz, aqui no Desvelar 341, agora que Apocalipse 10 foi revelado. Quer dizer, agora que Apocalipse 10 foi manifestado. Não é letra mais, é homem. Apocalipse 10 era letra. Mas quando ela foi manifestada, a letra manifesta um homem. É a letra manifestada. Deus tem a letra desde o Gênesis, de vir Cristo. Mas teve um dia que a Virgem concebeu. Teve um dia que Cristo nasceu. Agora não é letra mais. Jesus não é mais letra de Isaías 7,14. Jesus é a manifestação daquela letra. E aí você vai vendo quando recebe cura. Você tem que receber vendo a manifestação. Não é só a letra, eu li. Mas aquilo não vai adiantar para você. O povo tem Bíblia, o povo tem mensagem, não adianta nada. Por quê? Porque não manifesta aquela letra. Irmãos, para quem está aí há 40 anos pregando e dizendo, irmão Brana vai vir revelar os trovões. Se eles conseguissem apenas tomar Laodiceia 38, a letra, e ver a letra manifesta em William Brana, no seu ministério, eles nunca mais esperariam William Brana para revelar 7 trovões. Eles diriam, eu estava esperando, mas agora eu vi a manifestação de Apocalipse 10. Tem gente que não vê a manifestação, só vê a letra. Eles lê, é só letra. A Bíblia está cheia de letra, mas Paulo diz, a letra mata. As mensagens estão cheias de letra. Irmão, leia a mensagem, leia. Quando a católica tinha que proibir, ela proibiu. Quando ela tinha que matar, ela matou. E agora, pôs uma capa de perdão. Pediu perdão, porque vai ter que voltar a matar o resto. Não matou tudo ainda. Está escrito na letra. E esta letra que está escrito, que falta ainda 144 mil dos judeus para morrer, ainda vai ter que morrer, vai ter que manifestar. É letra ainda. Mas a hora que manifestar, vai ter que manifestar também, ela vai matá-los. Moisés e Elias, você ainda não viu eles. Esperamos não vê-los. Ainda que tem um parágrafo em perguntas e respostas sobre os selos que o irmão Brana diz, se você estiver atento, você os verá. Tem alguma coisa que acontece entre os judeus, que a noiva está aqui na terra, ainda percebe, os homens já estão chegando por aí, já está para começar, e nós já estamos para sair. Eles estão chegando e nós estamos saindo. Você tem que estar atento para isso, porque vai cumprir. Esta letra que ainda não cumpriu, vai cumprir. A letra do 5º selo, as almas debaixo do altar, Mussolini, Hitler, Stalin e Eichmann, conseguiu colocar todos aqueles 6 milhões de judeus debaixo do altar. Mas ainda falta 144 mil para poder manifestar. É uma letra ainda, mas ela vai manifestar. Só vai manifestar
quando nós sairmos daqui. Quando esta igreja for arrebatada, então a letra vai manifestar o restante, o que falta para completar o número de seus irmãos, de seus conservos, que hão de ser mortos, assim como vocês foram mortos. Isso vai cumprir. Aquela letra vai ser manifesta. Ela vai manifestar. E tem que manifestar as duas testemunhas de Apocalipse 11. É letra ainda. Não manifestou. É letra. Agora espera lá, Apocalipse 10 não é letra mais. Apocalipse 10 já manifestou. Se você vai na letra, você vai ficar só na letra, porque aquilo já cumpriu, já manifestou e você não viu. E se Apocalipse 10 já manifestou, então os trovões são verdadeiramente as revelações contidas nos 7 selos. A mesma coisa, Elias, você espera Elias para vir converter os corações dos filhos aos pais? Não vai vir mais. Ficou só a letra, porque já veio e já converteu. Agora eu começo a perguntar um para o outro: eu sou filho? Se eu sou filho, eu vou ter que me converter. Porque ele não converte bastardo. Elias virá e converterá os corações dos filhos, não dos bastardos. É dos filhos, não daqueles que nascem por prostituição de seus próprios pensamentos, mas que nasce porque é filho. Aí ele nasce, ele é convertido. Os outros não são convertidos. Irmão Brana veio, pregou uma mensagem de Elias que restaurou todas as coisas. Mas para quem ele restaurou tudo? Para os filhos. Está tudo restaurado. Aí gente está esperando, eu quero ver se está restaurado, a árvore ainda está morrendo. Não é isso. A restauração de todas as coisas, Deus está fazendo com o povo primeiro, para depois fazer com a natureza. Irmão Branham ensina isso, primeiro é com o povo. Primeiro Deus prepara um povo, para depois ter um milênio para colocar esse povo lá. Não tem milênio hoje. Hoje está preparando o povo para ser levado para o milênio. Agora, quando você encontra a mensagem do profeta, que era para revelar as coisas, e você fica na letra, e aquilo nunca manifesta, isso está provando que não é filho. Eu não sou filho, não estou vendo nada manifestado. Eu não vejo isso. Eu não vejo aquilo, porque eu não sou filho. O filho vê. A Maria Madalena via. O Zaqueu viu. Mas o Anás, eu não vejo nada. Ele diz que é o cumprimento de Isaías 7,14. Eu não vejo, eu vejo ele como um bastardo. O cumprimento estava ali, a manifestação estava ali e eles não podiam ver. Graças a Deus, porque você vê. Não é questão de sermos inteligentes, não, irmãos. Isso aqui é questão de Deus. Deus abriu aquilo e você viu aquilo. Amém. Toma a mensagem e a manifesta. Cada pregador, o ministro aqui, isso daqui dá para você ir para casa pensando o que você é ministro do quê? Ministro do Novo Testamento. Agora, ministro do Novo Testamento, não da letra, do Novo Testamento. As pessoas não conseguem ser ministros de Novo Testamento, de uma revelação nova. Sim, o profeta trouxe essa revelação. Não é nada nosso. Somos ministros da revelação dos 7 trovões. E não da letra dos 7 trovões. Somos ministros da revelação dos 7 trovões. A nossa capacidade não é nossa. Ela vem de Deus. Você pode ver, nenhum de nós temos capacidade. A capacidade vem de Deus. Quando você vê estas coisas ajuntando e dando certo, e a engrenagem funcionando, você tem que ver que a letra agora foi manifesta. Ela está funcionando. Você lê a Bíblia, quando você pode ver aquela Bíblia funcionar na sua vida. Billy Paul diz: meu pai sabia fazer funcionar essa Bíblia. Estamos agora à procura de pastores que saibam funcionar esta Bíblia.
Brana soube funcionar esta daqui. Agora tem que ter ministros para saber funcionar esta daqui. E se não sabe funcionar esta, o mesmo que os ministros fizeram com esta, farão com esta. Os ministros pegaram esta Bíblia e, por não saber funcionar esta Bíblia, fizeram dela um Deus unicista, fizeram dela um Deus trinitariano e um dualista, na expressão de teólogo que andou com o irmão Brana. Não adiantou nada a Bíblia para eles. Eles são ministros não da Bíblia. Eles são ministros da letra. Eles não são ministros daquela letra manifesta. Eles são apenas ministros da letra. Eles pegam versículos e olham e dizem, olha, tem 2. Tem 3. E não sabe a revelação como soube o William Branham. Aí você toma o que o William Branham diz, é o único que tem a fé correta. Se você quiser servir a Deus, procure agora ter a manifestação desta letra na sua vida. Desta letra. E que o ministro saiba ministrar esta letra para você. E ela vai manifestar na igreja. Se não manifestar, é porque ela não é a mensagem do profeta. É a letra apenas. Não é a mensagem da Bíblia. É a letra apenas da Bíblia que os romanos pregaram, que os metodistas creram, os presbiterianos pregaram, os pentecostais pregaram. 3 deuses. Isso daí é a letra. Mas quando esta letra foi manifestada, provou um só Deus. William Branham veio e pregou sobre isso. Eu não precisa nem falar sobre isso. Mas você sabe que para ir para o céu, você não pode ir para o céu, não tem jeito de ir, crendo em 2 ou 3. Se você crer no Pai e no Filho como pessoa distinta, não tem jeito de você chegar lá, porque eles não estão lá. Não existe lá. Existe um só Deus. O Pai, que é Espírito manifestado no corpo, a carne. E é a mesma coisa hoje. Você tem que ver Deus hoje. Cada um viu Deus no seu dia. Eu quero ver se você vê Deus hoje. Cada um teve Deus. O irmão Branham diz que Moisés foi Deus no seu dia. Jesus foi Deus no seu dia. Ele só não podia dizer, eu sou Deus hoje. Ele não podia dizer. Esse era o mistério do 7º selo. Ele não podia falar. E você lê e vê. Cada um foi Deus no seu dia. Que a diferença você vai encontrar com Moisés e Branham. Se o próprio irmão Branham, na mensagem Como Fui com Moisés, ele diz que fez a mesma coisa que Moisés fez, que Josué fez, Deus fez nele a mesma coisa. Está ali. Se foi feita a mesma coisa, é o mesmo Deus. Deus só trocou de homem. Deus é assim. Você diz, eu quero ver Deus. Ele diz, eu sou Moisés. Olhe em Moisés. Aí chegou nos dias de Jesus, eu quero ver o Pai. Tem que olhar no Filho. Quem me vê a mim, vê o Pai. Você pensa que era diferente nos dias de Branham? Eu quero ver Deus. Ó, só para quem não lê a mensagem, que o povo hoje nem a letra eles estão tendo. A letra que mata, nem a letra que mata eles estão tendo. Para você ver a manifestação da letra, você tem que conhecer a letra. Para você ver a manifestação de Apocalipse 10, você tinha que ter lido Apocalipse 10. Aí você viu manifesto em Branham. Malaquias 4, manifesto em Branham. O Elias. Você tem que ver aquela manifestação. Mas antes você tem que conhecer a letra. Você precisa conhecer a mensagem do profeta. Para você saber. Quando você ouve alguém pregar, você não julga. Não diga, isso é do diabo. Não diga. Que você vai pagar caro no inferno por isso. Então não diga. Sobre ninguém. Um irmão morrendo, o outro disse, fala para ele pedir
para o curador divino. Irmão Brana estava numa outra cidade, Deus deu para ele uma visão. Aí ele ligou para a irmã e disse: diga para o irmão Jorge que assim diz o Senhor, ele viverá. E eu vou cumprimentá-lo no tabernáculo. E o homem que falou contra ele, diga para irmão Jorge era como coveiro, diga para o irmão Jorge que o irmão Jorge vai fazer a cova dele. Irmão Jorge é que estava morrendo. O outro é que morreu. Irmão Jorge foi sarado. Sabe o que é isso? A pessoa que critica, ela paga o preço. Você não tem eu não tenho nem criticado os meus inimigos. Se eles não gostam de mim, o problema é deles, que eu gosto de todos eles. Eu não tenho inimigo. Os inimigos é que me têm. Eu não tenho inimigos. Pois eles não querem aproximar de nós. Não querem conversar conosco. Não querem escutar um CD nosso. Enquanto nós mandamos escutar o CD de todo mundo, até do Papa. E eles não querem ouvir o nosso. Existe algum problema. Eu não tenho problema com eles. Eles é quem tem problema comigo. Então, tem hora que você tem problema com a Bíblia e desforra no ministro. Você tem problema com a mensagem e desforra no ministro. E Deus vai te cobrar caro por isso. Porque o problema que você está tendo, eu não creio desse jeito. O problema não é meu. Eu estou livre do seu sangue. Você não crê igual eu não estou um pouquinho preocupado. Porque você não tem que crer igual a mim. Você tem que crer igual a Bíblia, igual o Brana pregou. E hoje eu tenho que te garantir, se você não crê como eu prego, você não crê como o Brana pregou. Porque eu estou provando que Brana foi a manifestação da letra da Bíblia. E você não consegue ver aquilo ali? Então você vai pagar caro. Não é praga, não. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. A gente ceifa coisas, irmãos. A gente ceifa coisas que a gente não gosta de ceifar. Certo? A gente ceifa coisas. Mas por quê? Isso aqui na terra. Deixa eu falar o pormenor disso daí, que vocês conhecem. O pormenor. Como que a gente ceifa as coisas? Um irmão diz: eu quero ficar do seu ministério. Eu disse: mas por que você não fica lá com o seu pastor? Não, eu quero ficar com o seu. Ele não sabe que eu vou ter que pagar o preço. Ele não sabe que eu vou ter que pagar o preço. Ele pode ser um eleito, mas eu vou ter que pagar o preço. O mesmo que ele está fazendo com o pastor dele, um membro meu vai fazer comigo. A mesma coisa. Eu vou ter que pagar aquilo. Está na terra. Você talvez não entenda isso, mas está na terra. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Está aqui. E eu creio nisso, não tem jeito, eu creio. Eu recebo, mas já estou preparando. Você quer vir? O problema é a sua decisão, você que sabe. Olha a Bíblia, olha a mensagem. Não, eu quero isso aí, desse jeito. Mas eu não posso nem te visitar, o outro já mora perto de você. Não, eu quero sua mensagem. Eu moro longe, mas eu quero sua mensagem. Eu quero o CD. Tá bom, então fica, mas eu vou pagar o preço. Eu vou pagar o preço. Sabe? Por quê? Porque aquela pessoa fez uma coisa e estava num outro ministério. Pode ser eleita. Tem hora que não tem jeito de você fugir. São coisas que acontecem aqui na terra. A gente acaba pagando com a mesma moeda. Você acaba pagando. E depois não vai chorar, não. Então, quando você vê a palavra manifesta, a primeira coisa que você faz é dizer: olha, eu creio nesta palavra. Nunca a gente fala mal do pastor. A gente é amigo do pastor.
chama o pastor, olha, eu não consigo crer como o irmão está pregando. Se aqui, eu não consigo crer nesse novo nome, não tem jeito. Isso pode ser verdade, porque está na Bíblia, mas não manifestou para mim, mas manifestou para os outros. Mas não manifestou para aquela pessoa, ela tem que fazer a decisão dela, ela não pode ficar enrolada, ela tem que decidir. Olha, eu não vi isso manifestado, eu não vi 7 trovões manifestados, então vai ter que falar para o seu pastor, eu não vi. Mas o que viu também vai ter que falar para o pastor, pastor, olha, o senhor não consegue ver Apocalipse 10 revelado, mas eu vi. O senhor não consegue ver Malaquias restaurado, mas eu vi. O senhor não consegue ver o novo nome, eu vi. Todo mundo tem essa liberdade, eu vi, mas sai sempre numa boa. Não é pegar pormenores de cada um de nós e fraquezas físicas e logo querer descer o burrai no outro pastor porque não crê naquilo, é por causa de fraquezas físicas. Não deixa aquilo para lá. A pessoa que tem luz da palavra, ela não tropeça em homem, ela não tropeça em nada, ela não tropeça em ninguém. Muitos poderiam tropeçar na família do irmão Brana, que não era correta, que não andava certinho no tempo do irmão Brana, não. Muitos poderiam tropeçar, mas o eleito não tropeçava. E Deus permite essas coisas, é para os outros tropeçar. Que hora que Deus permite nós ter filhos desobedientes, você vai, fala, ora e pede a Deus. E os meninos tarteiros e desobedecendo. Meu Deus, o que os outros vão falar? Daqui a pouco te leva e chama lá na escola. Olha, os meninos não tem, responde, é desobediente. Só ensina coisa boa, você não sabe o que faz mais com o menino. Aquilo ali tudo é o diabo trabalhando para poder te desorientar. E você coloca tudo na mão de Deus para mostrar para o diabo que você crê na palavra, você crê em Deus, você sabe que aquilo é verdade, a palavra é verdade. Não importa o que os filhos façam, não importa o que a igreja faça, cada membro é responsável por sua fé. Mas o irmão fulano fez isso, eu vou sair da igreja. Eu não tenho nada a ver com o irmão fulano, foi ele quem fez. Não é a palavra que fez, foi o irmão que fez. Olha, eu não vou tropeçar, se eu puder ajudar, dou a mão para ele. Vamos levantar, meu irmão? Você ainda tem força para levantar? Você ainda quer minha mão? Eu estou aqui não para te condenar, mas para te levantar. Me dá a mão aí. Me dá a mão para tirar do atoleiro. Nós estamos aqui, é para isso. Nós estamos aqui para mostrar que aquilo que Jesus disse, que Ele nos fez reis e sacerdotes, Ele foi rei e sacerdote espiritual durante 7 anos da igreja. Quando venceu as 7 eras, que o livro que não podíamos nem olhar, agora já foi aberto e nós podemos olhar. Ele nos fez o que Ele era. Ele nos fez reis e sacerdotes. E agora Ele quer ver se nós cumprimos o nosso ministério. Aí nós somos ministros, somos obreiros, somos o que for para cumprir o nosso ministério. Irmãos, não pense que eu sou pregador, não. Irmãos, que tem irmãos que não perdoam o que o outro faz. E você tem que saber perdoar. Mas o cordeiro saiu do trono e agora ele virou leão, então eu só dou chute, só dou pontapé, só meto o braço e de você vê agora que eu estou rosnando e aí... Ele nos fez reis e sacerdotes. Cadê a intercessão? Cadê o ministério sacerdotal em mim? Para poder ter misericórdia desse pobre caído, irmão do meu próprio ministério, irmã do meu próprio ministério. Mas alguém quer me dar a mão. Não é alguém que, não, eu não quero sua mão, quero a mão de outro. Então vai pegar a mão do outro. Mas você está ali com a mão estendida para poder ajudar a irmã, para ajudar o irmão. Eu quero te ajudar. Eu quero te mostrar que esse ministério da letra que mata já não está mais funcionando. Agora está funcionando esse outro ministério aqui, o manifesto. Aquilo de rei e sacerdote está aqui. Não é só no pastor, não. Está no irmão, na irmã. Porque tem irmãos dentro da igreja que o pastor tem hora que fica amarrado neles, não faz coisa na igreja por causa daqueles irmãos. São os piores que existem. Você não pode ser o pregador, o ministro, ou um irmão ao seu lado, tem que ter liberdade do Espírito para trabalhar, para perdoar, para dar a mão, para ter misericórdia.
Olha, eu sofri isso daí de Deus 2 milênios, Ele me perdoando, eu caindo, Ele me levantando, sempre me dando a mão, me ensinando, levantou prostituta, perdoou ladrões e salvou os perdidos. Agora chega na minha vez, não. Agora Jesus em mim é leão. Ele é leão e eu não sou sacerdote. Ele é leão e eu não sou rei. Eu sou leão só para morder, para rosnar, para dar tapa. Então, chegou a nossa hora. Nós temos que mostrar o que existe dentro de nós. Se esse ministério não está só em letra, ele tem que manifestar intercessão dentro de nós. Tem que manifestar reinado. O reinado dentro de nós é manifestar que nós reinamos sobre o mundo, o pecado, o diabo. O irmão Branham vem ensinar isso nas eras para nós. E aquilo estava dentro das eras, mas era para nós sermos reis e sacerdotes quando terminasse as eras. Porque reis e sacerdotes foi avisado para nós em Apocalipse capítulo 1, verso 5, mas depois ele foi cumprir em Apocalipse 5, 9 e 10, que ele nos fez reis e sacerdotes quando os selos foram abertos. Quando Apocalipse 10 cumpriu, manifestou Apocalipse 10, então nós manifestamos a intercessão. Deus dentro de nós. Aqui agora é Deus em nós. Você vai ter misericórdia do outro, porque Deus está em você. Agora, por favor, Deus não tem filhos complicados. Esse negócio de filhos de tanta natureza. Não, você vai ver dentro de casa, os filhos têm a natureza do pai, da mãe. Puxou alguma coisa para o avô, para o bisavô, para o lampião, alguma coisa assim, para a Maria Bonita. Talvez tiveram esses negócios, puxou, vem lá de trás, uma coisinha lá de trás, na natureza. Mas Deus não tem isso, filho. Como é que você pode ter puxado para o pai de Deus? Que Deus não tem pai nem mãe? É uma natureza só. E você nasceu de Deus, tem uma natureza só. Aqui nós confundimos porque é misturado tudo. Vem lá e coisa que o meu avô gostava de fazer, quem sabe vai sair num filho meu, sai numa filha minha, que a minha avó ficava empetecada de brinco e de reza e de losna e Ave Maria. Pode sair numa aqui e que tem que ser liberto pela palavra. Ao nascer da mensagem de novo, nós temos, até Jesus, nós temos 2 nascimentos. Quando chega em Brana, tem 3 nascimentos. Certo? Até Jesus tem 2. Tem o natural e nascer de Jesus, nascer da água e da palavra. Mas quando chega em Brana, tem que nascer de novo da mensagem. Ah, mas eu já nasci de novo de Jesus. Você não tem nada ainda. Você tem que nascer da mensagem. Brana falou isso. E nascer da mensagem, você vai ver Jesus deu testemunho de nova vida, mudada, natureza. Ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, sendo que ele não precisava. Agora e eu, o quanto que eu tenho que padecer? Se ele aprendeu a obediência pelo que padeceu, diz a Bíblia. Então você chega agora em Brana e você vê a natureza que Deus exigiu de William Branham. Não foi de à toa, não. Deus exigiu dele: nunca fumes, nem beba, nem desonra o teu corpo, porque quando fores mais velho, eu teria um ministério para você. Eu vou te usar na velhice. Agora espera lá, Deus não vai usar nós na velhice para ser uns velhos chatos, impertinentes. Porque nós os velhos, o que acontece é isso. Está impertinente, chato, que nem carrapato. Aí Deus vai usar na velhice para dar um ministério. Por que ministério é velhice? Ministério das cãs. Branca, o cabelo branco, as cãs. É isso daí, ele vai dar um ministério. É quando você estiver desse jeito, estiver careca, estiver com cabeça branca. Porque quando está novinho, não, eu te dou sonho, eu te dou visão, mas eu vou te usar quando fores de maior idade. Foi isso que Deus falou para o irmão Branham. Agora, você já viu o William Branham um homem complicado? Não. Por que nós somos? Se nós somos, porque nós não somos filho espiritual de Branham. Não nascemos da mensagem de Branham. Nós estamos errados e não confessamos. Branham confessou: Senhor, falhei. Igreja, errei. E o que tinha errado?
Ele estava esperando em sinal quando tinha só que orar. E ele viu que ele errou nisso. Eu não posso ficar esperando em sinal. Ele já me deu uma comissão, deixa eu ir e fazer a oração. E amém. Ele faz oração e já está curado, não precisa de falar nada. Aqueles sinais eram apenas uma forma de indicação de que havia uma comissão ali no homem. Se você não vê agora esta comissão de Apocalipse 10, São Lucas 17, 26 a 30, Mateus 17, 11, Malaquias 4, se nós não vemos esta comissão que Deus já cumpriu no nosso tempo, ninguém mais vai cumprir, irmãos. Foi Deus que já fez isso por nós. Amém? Paciência mais um pouquinho. Onde a palavra estiver, ela é velada. Está no parágrafo 130, o desvelar de Deus. Seja onde for, é o finalzinho dele. Seja onde for que estiver a palavra, ela é velada. A palavra está ali, ela está velada. Por que ela está velada? Ela está em carne, está velada. E é difícil para as pessoas enxergar a palavra, porque a palavra está em carne, ela está velada, ela está num homem. Em Jesus foi assim, em Brana foi assim, e você sabe que hoje, nos dias da noiva, é a mesma coisa. A palavra está velada, onde estiver a palavra, ela está velada. Foi o tempo da mensagem do irmão Brana. Foi o tempo que Deus estava velado, irmão Brana. Hoje você pega e fala, Deus estava, mas e hoje? Aonde que ele está velado? Só estava. Então ele é Deus de ontem. Hoje ele não é mais. Jesus Cristo ontem estava velado lá, mas hoje ele está velado aqui. E onde ele fica velado? Escondido dentro do homem. É onde Deus se esconde, dentro do homem. Acho que eu estou precisando do seu óculos aí. É, né? Mais bonitinho do que o outro. Ainda não está grande coisa, não. Amém. O 102. Deixa eu ir logo aqui. Como é que está meu tempo aí? 102. O desvelar. Meu Deus do céu. Aqui estava Deus. Aqueles gregos disseram, queremos ver a ele. E Jesus disse, um grão de trigo caiu e morreu. Todas as suas ideias têm que morrer. Sabe que dá para morrer as ideias? Todas as suas ideias. Os problemas, tem hora que eu não gosto de entrar nisso, porque fere um pouco. Nós temos que ter homens com ideias todas corretas, homens cheios do Espírito, homens que manifestam o dom de pai, de marido, homens que manifestam o dom da palavra de pastor, de obreiro, para que tenha também suas esposas para ouvir, não impor, ouvir, e ele saber tratar, porque ele é o cabeça, ele ama, e ela respeita, ouve. Ele foi feito para aquilo, e ela para estar sujeita, submissa. Não é a lei de hoje, estamos na lei da Bíblia. Bíblia ainda é Bíblia. Se prega a Bíblia na igreja, não se prega a lei, se prega a Bíblia. Não é a lei do país que se prega na igreja, se prega a Bíblia. A lei são coigual. Mas a coigualdade só vai se dar no milênio. A coigualdade só se deu no Éden, antes que Eva pecou. Ela era coigual com Adão. Mas quando houve o pecado, não havia mais coigual. Agora ele te dominará. Amém. Também, mas já estou falando. Tem que ter homens maduros para aquilo, porque senão nós vamos ser uns chefões. E aí, coitadinha da mulher. A mulher é aquela ovelha, aquela bênção. E o marido, aquele pinhel. Então tem que saber das coisas, gente. Tem que saber, tem que ser o verdadeiro homem, o verdadeiro cristão. É o que Cristo é para a igreja. Cristo não é um pinhel. Cristo quer que eu creia nele, Cristo quer que eu obedeça, o que ele fala eu faço.
Isso daí é tipo marido e mulher, mas é difícil hoje, é a mulher que fala, você vai, você faz. Sim. Lá vai ele. Acabou o tipo. Acabou o tipo, não tem tipo ali mais. Porque ele é dominado, ele é governado. É assim o que Cristo é na denominação. Cristo ali não manda, quem manda é o governante da igreja. A igreja, a mulher, é que está dizendo para Cristo o que fazer. Mas aqui, não, aqui é Cristo que está falando para nós o que fazer. E Cristo fala, cala e eu calo. Para Jesus falar para eu calar, eu tenho que estar sendo um tagarela. Eu tenho que falar o que ele não mandou. Eu tenho que parar. Por isso Mombrana chegou e disse, parem de pregar. Tem que pregar, como é que para de pregar? Mas porque já está pregando errado. Para! A igreja tem que fazer a coisa certa. Mas o marido, ele tem que mostrar o exemplo. Ele é o cabeça exemplar. Amém. Bom, deixa eu aqui, por favor. Como aqueles discípulos estavam, eles não podiam explicar a respeito de comer o seu corpo, beber o seu sangue, mas veio, eles haviam morrido para aquelas coisas, eles estavam mortos a um princípio, eles estavam mortos em Cristo, não importa o que ele fez, ou quanto parecia que ele havia fracassado, eles continuaram crendo nisto de qualquer maneira. A hora que Jesus falou, vocês têm que comer minha carne e beber meu sangue, eles podiam pensar, ele fracassou agora, hein? Comer carne dele, Moisés falou que não pode comer nem carne de porco, sei que é para comer a carne dele. Moisés falou que não é para comer sangue de animal, ele falou que é para beber o dele. Ele fracassou agora, hein? Mas nós vamos ficar com ele assim mesmo. É isso que o irmão Branham está ensinando. Eles podiam pensar, olha, ele está falando coisa que não dá certo com a lei de Moisés. Como você pode pensar, esse pregador está falando coisa que não dá certo com o Novo Testamento. Mas é o que Branham pregou. Você sabe, o cordeiro saiu do trono, não dá certo com 7 eras da igreja. 7 eras da igreja, o cordeiro está no trono, como que vai dar certo? Não dá certo. 7 eras da igreja, há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. 7 eras da igreja, mas quando termina as 7 eras da igreja, que o cordeiro sai do trono, toma o livro, que ninguém podia olhar nele, e vem, e abre no capítulo 10, e dá para o 7º anjo, agora já não é mais aquilo que você pensa. Aí vem William Branham e prega no primeiro selo 24. Ele já não é mais mediador. Porque foi chamado leão. E leão é rei. Parece que está em choque com a Bíblia. Não, aquilo cumpriu. No tempo de Jesus, parecia que Jesus estava em choque com Moisés. Não, a lei de Moisés cumpriu, agora sou eu. A graça de Cristo cumpriu, agora é Branham. O ministério de Branham cumpriu, agora é da noiva. Tem que ter alguém para ver isso, precisa ter alguém que tem olhos abertos para poder olhar e ver. A questão não é letra, a questão é manifestação. O que é que está manifestando o povo da mensagem de hoje? Que tipo de mensagem eles têm? Aí você ouve a mensagem do irmão Branham, como ele pregou. Examina, mas aí está manifestado. Tem parágrafo em cima de parágrafo, isso é verdade. Foi manifestado. Aquilo está manifestado em você e em mim. Amém? Não importa o que ele fez. Eles podiam ver naquele homem, um homem que comia, bebia, pescava, dormia e tudo mais. Havia nascido aqui na terra e andava com eles, falava com eles, usava roupas, como o restante deles, mas aquele era Deus. Aquele era Deus. Eles viram um homem, mas aquele era Deus. Irmão Branham, quando pregou o desvelar de Deus, é para te mostrar isso. Você já viu se Jesus caçava, pescava? Você já tem que aplicar isso para o dia. Aqui, ó. Um homem que comia, bebia, pescava, dormia e tudo mais. E agora, um homem que caçava. Mas você vê, era um homem. Você só vê um lado da coisa, você não vê aquela letra manifestada. Você tem que ver a letra manifesta, a letra já numa carne. Aí você lê, é isso que Paulo diz, vós sois as cartas nossas, lidas, escritas e lidas por todos os homens.
Agora, eu te pergunto, você sai na rua aí com um papel nas costas, no peito, para mostrar a Bíblia no peito, aberta, eu sou a carta escrita e lida? Não, é o por dentro, esse é o que está dentro de você. Quer dizer, todo mundo, a hora que você passa ali, quando você briga com a mulher em casa, o vizinho diz, epa, aquilo ali é mais livro de saravá que tudo que está na vida dele, grudada no peito dele, nas costas dela. Olha o que eles estão fazendo. Mas se você estiver amando, vivendo a palavra da forma que foi pregada, então você passa, o vizinho incrédulo vai te admirar. As pessoas chegam a dizer, o que é isso? Mas o vizinho vai ter que te admirar. Que a vida inteira você é só aquilo, você é aquilo. É aquilo, só dá o bom exemplo. Você tem fraqueza, problemas em casa. Ou quando você tem problema em casa, vai para o quarto, conversa com a sua mulher, longe dos seus filhos, para eles não terem o mau exemplo. E ali avermelha um ao outro. Mas não é de tapa, não. Avermelha um ao outro. Conversa, fala as verdades. Quietinho ali. Aquilo ali é uma manifestação da vida cristã. Olha, eu falo muito cristianismo. Irmãos, Cristo é maravilhoso. Espera lá, eu tenho mostrado Cristo. Cristo é maravilhoso, mas aonde? Na letra? Não, ele é maravilhoso, manifesto. A letra tem que estar manifestada em mim e em você. Passei do tempo agora, não é? Passei do tempo. Último parágrafo, 104. O desvelar de Deus. Aleluia. Deus, velado na forma de um homem, escondia a si mesmo deles. Eles podiam ver simplesmente um homem, mas aqueles predestinados viram a Deus. Um viu um homem e o outro viu Deus. Veio? Isto era Deus velado em um ser humano, fazendo ambos corretamente. Mas a sua fé está no que você não vê. Você o crê de qualquer modo. Deus velado em um ser humano. Ele estava naquela carne, e aquela carne era o seu véu. O véu foi rasgado, veio para que Deus pudesse ser visto. Amém. O véu foi rasgado. Agora você pode olhar e ver Deus. Você pode olhar em Apocalipse 10, de 1 a 7, você vê Deus. O véu foi rasgado. O irmão Brana mostrou claro aquilo ali, que ele desceu como anjo forte, até no sétimo anjo, e deu o livro para o sétimo anjo. Só para o sétimo anjo, ele disse, só ele é quem pode revelar esse livro. Então, o anjo forte desceu, deu o livro. Isso é uma encarnação. O sétimo anjo recebeu a manifestação da Bíblia de Apocalipse 10, aquilo veio nele. É uma encarnação. Nós temos que receber a mesma coisa. Isso tem que descer em nós. Não vamos ficar dizendo, Jesus é bom. Mas eu tenho provado isso. Eu tenho mostrado para os outros. Eu tenho mudado de vida. Eu tenho mudado de natureza. O meu falar mudou. O meu olhar mudou. Ou o que eu tenho manifestado no que falo, no que ouço, no que vejo. Pai Celeste, nós desejamos, Senhor, cada dia ser a manifestação da letra de Apocalipse 10, de 8 a 11. Aquela noiva que está tipificada em João, que comeu o livrinho. O livrinho que antes não podia nem olhar para ele, agora já pode comer. Comemos o livrinho e manifestamos a letra. Agora, de Apocalipse 10, 8 a 11, comemos e pregamos para reis, povos, nações e línguas. Todos que estão ouvindo-nos já estão participando disso, desta pregação. Já estamos efetuando o nosso trabalho. A letra está encarnada, a letra está manifestada, a letra está no homem agora, a letra está dentro de você, dentro de mim, e se torna público agora para o povo. O que é isto? A noiva. Pertencemos a este corpo místico do Senhor Jesus Cristo nesta terra, com a mensagem dele para pregar a povos, reis, nações e línguas. E o que nós pregamos é a revelação dos
trovões, que estava em Apocalipse 10, de 1 a 7, irmão Branham foi tomado e foi embora daqui, para que nós pudéssemos ter o nosso ministério e acabar completando aquele livro de Apocalipse 10, de 8 a 11, onde termina. E quando terminarmos o nosso ministério, então descerá 2 testemunhas de Apocalipse 11, para começar o Apocalipse 11. Mas, Senhor, eu estou certo que eu estou aqui fazendo um acabamento em Apocalipse 10, de 8 a 11. Estamos terminando, Senhor. Estamos pregando a povos, nações e línguas. Aonde essa mensagem chega, ela está pregando. Esta é a noiva, e eu sou um representante dela, juntamente com meus irmãos. Ajuda-nos para a glória do seu precioso nome. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe cada um de vocês.